Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta terça-feira, 14 de dezembro e com os seguintes destaques. Jornal da Turquia afirma que Flamengo já tem negociações adiantadas com o treinador português. A chegada do bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras, Felipe Melo, no Fluminense. Os 40 anos do título mundial Interclubes pelo Flamengo. Especialistas elogiam o modelo de clube-empresa aprovado no Botafogo. Aqui na Europa, imprensa da Espanha crava interesse do Benfica em central do Barcelona. Gigante do futebol inglês é mais um da Premier League interessado em extremo do Futebol Clube do Porto. Ameaçado de demissão no Spartak de Moscou, técnico português na lista do Flamengo recebe apoio dos adeptos russos. No bate-papo do PB Desporto, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas e Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro analisam a primeira partida da final da Copa do Brasil com goleada do Atlético Mineiro em cima do Atlético Paranaense e mais futebol feminino e o sorteio dos confrontos das oitavas de final da Champions League. E antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E um jornal da Turquia cravando que o Flamengo já está em negociações adiantadas com o técnico português, que está a perigo em um clube da Turquia. Vamos falar desse e outros assuntos na sequência dessa edição do PB Desporto. Mas agora é a hora, como de praxe, do nosso bate-papo. Eles já estão prontos. Jorge Moraes em Maceió, Antônio Manuel Góes no Rio. Começo contigo aí em Maceió, meu caro Moraes. E o assunto inicial é essa primeira partida da final da Copa do Brasil no Mineirão. O Atlético, o Galo Mineiro, goleando o Atlético Paranaense por 4-0. Olha, não sei não, hein, Moraes, mas eu acho que o Atlético já está com a mão, pelo menos uma mão e meia, na taça, né, na conquista dessa competição. Um abraço, Moraes. Olá, Júnior, tudo bem? Um forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel, lá no Rio de Janeiro, e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Na verdade, deu o que todo mundo esperava. O Atlético Mineiro ganhar da equipe do Atlético do Paraná. Agora, provavelmente antes do jogo ninguém apostaria que seria um jogo tão fácil. Um jogo onde o Atlético Mineiro ganhou por 4-0 e poderia ter sido 5, 6-0, que não seria exagero nenhum dizer que o placar poderia ter sido bem maior do que foi. O Atlético arrebentou com o jogo. O Atlético do Paraná não conseguia, às vezes, passar do meio de campo. E isso terminou favorecendo, com mais de 50 mil torcedores no estádio, o Atlético Mineiro fez o seu jogo, um jogo de velocidade, um jogo de pressão, não deixava o time do Atlético sair. O Atlético do Paraná ficou atrás esperando, como fez contra o Flamengo, que terminou ganhando por 3-0, não conseguiu repetir o seu futebol e na hora que precisou sair para tentar diminuir o placar, tomou mais um, terceiro, tomou o quarto, poderia ter tomado mais gols no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil. Por isso que pode até ter sido surpresa o placar, mas a vitória do Atlético Mineiro, ela foi incontestável, ela já seria antes da partida
o time apontado como favorito, mesmo que se tratasse de um clássico de dois grandes times, o Atlético do Paraná, campeão da Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro, campeão do Campeonato Brasileiro, mas tudo isso aí dentro de campo prevaleceu. O melhor futebol, a pressão da torcida de um time melhor, que foi o Atlético Mineiro, que agora já está com 1,5 mãos na taça de campeão da Copa do Brasil, viu, Júnior? De fato, Moraes, 1,5 mãos, eu diria quase as 2 mãos nessa conquista da Copa do Brasil. Claro, o futebol a gente vê de vez em quando surpresas. O Atlético Paranaense está fazendo um belo ano. É bom lembrar que o Atlético nos últimos anos, nos últimos 20 anos, tem conquistado, né? Está no crescimento. Né? Já é, sim, um dos grandes clubes do futebol brasileiro pela estrutura, pelos resultados, campeão brasileiro, vice-campeão da Copa do Brasil, né? Já foi bicampeão, quer dizer, bicampeão não, né? Na ordem, 2 vezes campeão. Eu não gosto de falar bicampeão, porque bicampeão é quando é na sequência, né? Bicampeão, tricampeão, sim, sendo na sequência, não é assim que se fala. Mas enfim, 2 vezes campeão sul-americano, a última agora, há poucos dias no Uruguai, na final em que venceu o Red Bull Bragantino por 1-0, ou seja, é um dos grandes do futebol brasileiro, mas dá para notar claramente a diferença do futebol de um Atlético Mineiro para um Atlético Paranaense. A diferença é muito grande. O Atlético ganhou com sobras, podia ser, como você mesmo disse, 5 ou 6-0 até, sem desmerecer o Atlético Paranaense. Tem o jogo da volta, nada acabou, mas é evidente que a vantagem do Atlético Mineiro é enorme. Para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua análise é dessa primeira partida com goleada do Atlético Mineiro em cima da equipe do Paraná, hein, Antônio Manuel Góes? Júnior Moraes e gente do PB Desporto. Como aqui no canal depreendemos, o Atlético Mineiro fez o dever de casa contra o homônimo paranaense no jogo de ida da decisão da Copa do Brasil. Mais que o dever de casa, o Galo massacrou o adversário por 4-0 e o placar foi até generoso para o rubro-negro da Baixada Curitibana, recém-ganhador da Copa Sul-Americana, mas garantido quase na bacia das almas para a próxima Série A do Brasileirão. Entendo improcedente a choradeira contra a marcação do pênalti que originou o primeiro gol mineiro, de autoria de Hulk, premiado artilheiro e melhor jogador do Brasileirão. Sejamos francos, ao tentar interceptar o cruzamento em sua área defensiva de braços abertos, o meio-campista Léo Cittadini, por óbvio sem intenção de fazê-lo, correu o risco de incorrer na infração, como prescreve a International Board. Patética, por exemplo, a negativa do pênalti manifestada por um ex-árbitro, internacionalmente dos mais renomados, o gaúcho Carlos Eugênio Simonsen, comentarista dos canais Fox e ESPN, contrário à decisão da FIFA sobre a penalidade decorrente de tal lance. Por mais que a marcação pareça injusta, sob a justificativa de ausência de intencionalidade, é o que vale, ilustre Simonsen, e você sabe disso. Com pênalti ou sem ele, o Galo de Minas foi ofensivamente cirúrgico ao fulminar o aguerrido oponente, cujas reduzidas oportunidades de diminuir o placar barraram em seguras intervenções do goleiro Everson. Agora não há como pleitear milagre nessa quarta-feira 15, numa reviravolta quanto à folgada vantagem do afinadíssimo grupo de Hulk e companhia. Ainda que precavido decida lacrar a retaguarda, Cuca dispõe de peças convincentes no tabuleiro para, em céleres contra-ataques, ampliar sua margem de gols 4 no placar agregado. Até porque o treinador do Furacão, Alberto Valentim, tem um histórico de extrema cautela e progressão em eventual erro do adversário, no tal rame-rame do futebol reativo.
Com o grupo a sobrar fisicamente em campo, à exceção do lesionado Diego Costa, bem assim um banco ajustado à ideia de jogo do experiente Cuca, só os deuses do imponderável, com sortilégios sobrenaturais, para inviabilizar mais uma festança alvinegra em BH. De fato, Antônio Manuel Góes, a tendência é essa, mais festa da torcida do Galo Mineiro, porque a vantagem é muito grande, não só a vantagem, que já seria suficiente mesmo para uma equipe, digamos, com menor qualidade que o Atlético Mineiro, mas uma equipe jogando a bola que está jogando nesse ano, o Atlético Mineiro, e aí você junta isso com o placar de 4-0, pode perder até por 3, que será campeão. Eu também coloco como o Galo, eu até vou agora aumentar, eu falei para o Moraes que ele estava com 1,5 mão, vou colocar as 2 mãos na taça, né? Vou cravar aí o Galo Mineiro como campeão. É fácil cravar com vantagem dessa, ok, é fácil, mas é a tendência. Um segundo assunto que eu quero abordar com vocês, o segundo e último aqui do nosso bate-papo, é o sorteio dos confrontos das oitavas de final da maior competição do futebol mundial, a Champions League. Teremos grandes jogos, sem dúvida alguma, o clássico maior, né, envolvendo o Real Madrid de um lado e do outro, o Paris Saint-Germain. Vinícius Júnior, Benzema contra Messi, Neymar, Mbappé e companhia, enfim. Esse jogo promete, mas teremos outros jogos interessantes nessa fase. Começa contigo, Moraes, a sua análise desses confrontos. Júnior, a gente chega nas oitavas de final dessa Champions League e você sabe, e há muito tempo a gente acompanha essa competição, que é uma das mais importantes, talvez a mais importante do futebol no mundo inteiro, mas você sabe que nem sempre na reta final o favorito leva tanta vantagem assim no seu jogo. Eu vejo nesses 8 jogos que nós vamos ter, eu vejo o favoritismo do Bayern de Munique diante do RB Salzburg. O Bayern de Munique, para mim, é o melhor time da Europa, continua sendo, então é o favorito. Como eu acho que o Manchester City deve levar uma certa vantagem diante do Sporting de Lisboa, como o Ajax vai encontrar um adversário difícil, que é o Benfica, mas o Ajax com mais força para mostrar o seu futebol dentro de campo. O Chelsea deve passar pelo Lille, na minha opinião. O Atlético de Madrid tem o Manchester United pela frente. Esse jogo é equilibrado. Agora, o Manchester United, ele sempre tem um quezinho a mais na hora da decisão. Vila Real e Juventus, eu aposto no Juventus. Acho que o Juventus está mais próximo de conquistar a classificação, como o Liverpool está mais próximo de conquistar a classificação diante do Inter de Milão. E, finalmente, o PSG, para mim, deve passar pelo Real Madrid, acredito mais no time do Messi. Mas tudo isso aí, a gente está colocando pelos nomes que eles fizeram dentro dessa competição, pelo que eles estão mostrando agora dentro de campo, principalmente na parte física, na força, na vontade, na determinação. Eu vejo esses times que eu apontei com um pouco mais de vantagem. Agora, lembrando, nada está decidido, nada está definido. A gente sabe que enquanto o Bayern de Munique sobra nessa competição, os outros estão mais ou menos equilibrados, com um pouquinho mais de vantagem para um pouquinho mais de vantagem para o outro. Mas vamos aguardar. É sem sombra de dúvidas uma grande decisão nessas oitavas de final, viu, Júnior? Meu caro Moraes, você citou bem aí um jogo que chama atenção aí, mais desses confrontos, sem dúvida alguma Real Madrid e a equipe do Paris Saint-Germain. Mas as equipes aqui de Portugal terão confrontos complicados nessa próxima fase também da competição. A Champions, que é uma competição maravilhosa, o nível é muito alto, não é à toa que, além de ser a competição em termos de grana, de dinheiro, né, din-din, é a mais rica do futebol mundial,
Na qualidade técnica, ninguém discute também. Para você aí no Rio, Antônio Manuel Góes, a sua análise é desses confrontos das oitavas de final da Champions League. Vencedor da Champions League 2020-2021, o Chelsea, quarto na Premier League atual, em princípio é cotado para seguir das oitavas para as quartas de final do torneio europeu, num mata-mata com Lille, décimo no campeonato francês. O Bayern de Munique, líder recorrente e há 9 anos consecutivos campeão da Bundesliga, não deverá ter dificuldade contra o austríaco RB Salzburgo. Já o Benfica de Jorge Jesus, terceiro em seu nacional, terá uma pedreira diante do holandês Ajax, um dos 3 de melhor campanha na fase de grupos da maratona europeia. O Sporting, líder da primeira divisão de Portugal, outra parada indigesta com o Manchester City de Pep Guardiola, líder da Premier League. Quinto da Liga Inglesa, o Manchester United de Cristiano Ronaldo. Para avançar na Champions, terá que se sobrepor ao Atlético de Madrid, quarto de La Liga. Sétimo na atual temporada do Totocalcio, a Juventus de Turim deverá avançar contra o Villarreal, 13º da Espanha. Primeiro na Itália, a Inter de Milão poderá não resistir ao poderoso Liverpool, vice da Premier League e um dos líderes na pontuação geral da fase de grupos do torneio continental. Por fim, um jogo no ideário do torcedor apropriado para uma final da Champions League. Paris Saint-Germain de Messi, Mbappé, Neymar e Di Maria contra o emblemático e histórico maior ganhador, 13 títulos da competição de clubes europeus. O Real Madrid, de Courtois, Éder Militão, Casemiro, Modric, Hazard, os artilheiros Benzema e Asensio, além da consolidada sensação de La Liga, nosso Vinícius Júnior, cria rubro-negra do Ninho do Urubu. Por enquanto, muita expectativa e exercícios de futurologia, até a bola rolar nos jogos de ida das oitavas de final desta Champions League, dia 15 de fevereiro de 2022, Antônio Júnior. Olha, Antônio Manuel Góes, essa Champions League de fato é uma competição maravilhosa. Teremos confrontos já na próxima fase grandes, né? Confrontos gigantes e que prometem muito nessa competição. Você fez uma análise aí muito legal, né, também, assim como o Moraes, dos jogos, destacando, né, alguns pontos importantes de cada equipe e não tem como uma pessoa que gosta de futebol não admirar e muito essa grande competição que é a Champions League. Só lembrando, daqui a pouquinho, fica aí, hein, no aguardo, teremos informações de negociações adiantadas, segundo o jornal turco, divulgou nesta terça-feira, do Flamengo com um técnico que está no futebol da Turquia, um técnico português. Aguardem. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, e Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. E um dos assuntos que mais falados, mais comentados nas últimas semanas de forma mais intensa tem sido o clube empresa no futebol brasileiro. O Botafogo acaba de aprovar que entregará 100% do controle para a nova SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, que vai atrair mais investidores. Aliás, uma matéria publicada no site UOL, no blog Lei do Campo do site UOL, nessa última segunda-feira, foi abordado esse assunto, assunto que a gente vai destacar agora de forma mais aprofundada, a partir da próxima edição do PB Desporto, no bate-papo com Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes. Mas agora aqui vamos destacar alguns pontos que foram abordados, duas opiniões que foram colocadas em cima dessa situação
do clube empresa, começando pelo Botafogo. Segundo o Bruno Coraci, que é advogado especialista em direito tributário, quando falamos em SAF, significa mercado profissional, onde tudo acontece distante do costumeiro amadorismo do modelo associativo e da retórica que o clube é do torcedor, que nada contribui financeiramente. Uma outra opinião relevante do Rafael Marcondes, que é professor de Direito Esportivo e Tributário, doutor e mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, e ele afirma: não fosse a iniciativa do Botafogo abrir 100% do seu capital devido a elevadas dívidas, dificilmente o clube encontraria investidores no seu negócio. E é uma verdade. O futebol brasileiro, mesmo o Flamengo, na parte administrativa fazendo um grande trabalho, Flamengo, ao meu ver, a gente vai comentar isso com Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes a partir da próxima edição, com mais dados, né, com mais opiniões com relação a essa questão, mas o Flamengo, até pelo nome que tem, pela torcida que tem, na minha opinião, também deveria pensar seguir esse modelo. Claro que muita gente, os mais conservadores, vão dizer que não, que o clube não pode, enfim, são ideias arcaicas ao meu ver, né? Mas você seguir no modelo diferente é você ir na contramão de uma realidade cada vez mais presente aqui na Europa, nos grandes clubes, os gigantes do futebol mundial, todos com investidores. Aqui em Portugal a gente chama de SAD, né? Também todos os clubes, enfim, se não for assim, o futebol não anda. Mas é um assunto que vamos abordar a partir da próxima edição do PB Desporto no Bate-Papo de forma mais aprofundada. E o jornal Ajanspor da Turquia garantindo que o técnico português Vitor Pereira está de saída do Fenerbahçe e já tem adiantadas negociações com o Flamengo do Rio de Janeiro. A notícia foi dada nessa terça-feira, no final da manhã, na Turquia, nessa terça-feira, e, segundo o jornal turco, o treinador português Vitor Pereira, o seu clube perdeu na última rodada por 3-2 para o Gaziantep, vai deixar o clube até o final do mês. Mesmo que ele vença o clássico do final de semana pela Superliga Turca contra o Beşiktaş, a sua demissão, né, o seu afastamento do clube já está certo, e o jornal afirma que o treinador português está em negociações adiantadas com o Flamengo. Aliás, o clube já tem um nome para substituir o Vitor Pereira, o croata Slaven Bilic. Portanto, a notícia divulgada no final da manhã dessa terça-feira na Turquia pelo jornal Ajanspor, que Vitor Pereira, o português Vitor Pereira, está em negociações adiantadas com o Flamengo e que vai deixar o clube turco, né, o Fenerbahçe, até o final do mês. Já no Fluminense, Felipe Melo sendo apresentado como primeiro reforço para 2022. O jogador que não renovou com o Palmeiras após o bicampeonato, 38 anos, acertando com o Fluminense até 2023. O Felipe Melo, que disse que ele é leal com quem é leal a ele e que o Fluminense mostrou interesse na sua contratação e que ele, por isso, é muito grato e leal ao Fluminense das Laranjeiras. Felipe Melo, 38 anos, ele vai usar a camisa de número 52, numa alusão aos 70 anos do título da Copa Rio, conquistado pelo Fluminense de 1952. De acordo com o jornal espanhol Esporte,
o Benfica estará interessado em garantir a contratação do defesa central do Barcelona, Samuel Umtiti. Depois de alegadamente ter sondado o jogador no último verão, os espanhóis salientam que os encarnados pensam novamente no central do Barcelona para reforçar o eixo central, o setor defensivo da equipe da Luz, e que Jorge Jesus estaria realmente interessado nesse nome para reforçar o plantel na próxima temporada. É bom lembrar que o Umtiti está sem espaço no Barcelona nas últimas épocas, não tem sido aproveitado, o que pode facilitar uma negociação, um acordo, né? E o Benfica ter o jogador francês no seu elenco para a próxima temporada. Ainda aqui na Europa, depois de Liverpool, ainda aqui em Portugal, depois de Liverpool, Manchester City também, dois dos maiores clubes do futebol inglês, eis que surge mais um gigante do futebol inglês, nesse caso Manchester United, interessado na contratação do extremo Luís Dias, o colombiano do Futebol Clube do Porto, jogador de destaque no Futebol Clube do Porto e que agora tem aí o Manchester United também surgindo como mais um concorrente para a aquisição do jogador do Futebol Clube do Porto. Ele tem contrato com os Dragões até 2024, está blindado por uma cláusula de 80 milhões de euros. Mas o Manchester United já garantiu que está preparando uma oferta que irá superar a dos concorrentes ingleses para tentar contar com o jogador para a próxima temporada. Ainda aqui na Europa, falando do técnico português Rui Vitória, técnico do Spartak de Moscou, que pela 18ª rodada, no último final de semana, jogando no campo do adversário, foi derrotado pelo Sochi por 3-0. A ameaça de demissão do Rui Vitória cresce a cada dia. O Rui Vitória, que estaria numa possível lista do Flamengo, foi comentado aqui, inclusive, em Portugal, pela mídia local, que ele seria um dos treinadores que estaria no alvo do Flamengo. Como eu noticiei agora há pouco, o jornal da Turquia, o Sport, colocando que o Vitor Pereira estaria em negociações avançadas com o clube carioca. Nós vamos tentar se aprofundar mais, vamos nos aprofundar mais nessa questão, e amanhã, na edição do Curtas do PB Desporto, vamos falar mais, mas a verdade é que, falando ainda no Rui Vitória, os torcedores, os adeptos do Spartak de Moscou foram no hotel após o jogo que o treinador se encontra, hospedado, inclusive com a faixa Rui Vitória é o nosso técnico, mostrando apoio ao técnico português. Falando agora, voltando para o Brasil, para falar da última competição do futebol feminino nessa temporada, a Brasil Ladies Cup, competição que começou no último final de semana, dia 12, vai até o próximo final de semana, dia 19, a final no Allianz Parque, estádio do Palmeiras, e são 8 clubes participando, 2 grupos, o A e o B. Os grupos formados, nós temos participando a Ferroviária de São Paulo, Flamengo, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e mais 2 equipes da América do Sul, o América de Cali da Colômbia e o River Plate da Argentina. No grupo A, Flamengo, River Plate, Palmeiras e Santos. No B, América de Cali, Ferroviária, Internacional e São Paulo. E na primeira rodada tivemos pelo grupo A, Palmeiras 1, Santos também 1, marcando para o Palmeiras a jogadora Chu e a Júlia fazendo o gol do Santos, empate 1-1. Flamengo vencendo por 2-0 ao River Plate, gols da Darlene e também da Dani Ortolan. Já pelo grupo B,
O Internacional foi derrotado pelo América de Cali por 1-0, gol da Joelma. E o São Paulo vencendo por 1-0 a Ferroviária, gol da Gláucia. Na classificação no Grupo A, o Flamengo lidera com 3 pontos ganhos, segundo o Palmeiras em 1, terceiro o Santos também com 1. Né? Em quarto colocado o River Plate com 0 pontos ganhos. Já no Grupo B, o América de Cali liderando com 3 pontos, São Paulo em segundo com 3, Ferroviária também com 3 na terceira colocação e o Internacional em quarto com nenhum ponto na competição. Os jogos que deram prosseguimento a essa taça, a essa competição Brasil Ladies Cup. Nessa terça-feira, nós vamos passar resultados na edição do Curtas dessa terça-feira. Teremos pelo Grupo A, Santos e River Plate, Flamengo e Palmeiras. No B, Ferroviária e Internacional e América de Cali e São Paulo. E nessa segunda-feira, última, dia 13 de dezembro, tivemos a celebração, o aniversário de 40 anos do Flamengo. 40 anos do Flamengo não, 40 anos da conquista do Mundial Interclubes pelo Flamengo. Aquela final ocorrida em Tóquio, no Japão, contra o Liverpool. 3-0 para o Flamengo. Ainda na primeira etapa, 2 gols do Nunes, o artilheiro das decisões, e Adílio, Flamengo vencendo por 3-0, a maior conquista da história do Flamengo, o Mundial de 81 é no Japão. Vocês estão vendo aí as fotos disponibilizadas pelo nosso Antero Arcanjo, daquele jogo, né, daquele jogo histórico para o clube, para a torcida rubro-negra, para os 42 milhões de rubro-negros. Os jogadores do Flamengo nessa conquista realmente fabulosa. 3-0, 40 anos celebrados na última segunda-feira. Flamengo em cima do Liverpool da Inglaterra na final do Mundial Interclubes. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Mas também no PB Desporto do Instagram, sempre com informações do mundo do futebol aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. Lembrando, hein, nessa terça-feira, dia 15 de dezembro, teremos mais uma edição do Curtas do PB Desporto, falando da Ladies Cup, futebol feminino, também dessa situação do Vitor Pereira, segundo o jornal Jan Sport, anunciado que ele está em negociações avançadas com o Flamengo, e mais notícias do mundo do futebol. A todos um abraço e até a próxima.